Boa tarde. Prancha de surf e Bíblia. Piercing, tatu e louvor. São comunicações com o divino, sim, como você vai acompanhar no programa de hoje, que traz a presença de representantes de igrejas muito diferentes daquelas que você está acostumado a visitar. Eu vou conversar hoje com o pastor Pipe da comunidade Gólgota, que está conosco para falar de todo o trabalho da comunidade, assim como o Fernando Grilo, da igreja Bola de Neve, e também o Carim. Carim é compositor de músicas, né, de uma banda que toca metal, heavy metal, mas com um conteúdo voltado à religiosidade. E como eu disse, formas diferentes de louvar, pastor Pipe, que é formado em teologia e explica bem para a gente essas diferenciações. É muito interessante esta comunicação com Cristo. Sim. Por que essa escolha? Questão cultural, né? Hoje a gente vive um momento histórico em que as gerações têm mudado muito bruscamente as questões de cultura. Então, há uma geração hoje que não tem se adaptado mais a essa forma tradicional de igreja que vem caminhando durante os séculos. São uma geração que tem uma nova linguagem e tem uma nova forma de entender essa questão do divino. É um termo que a gente sempre usa, é uma forma mais descolada de entender as questões de Deus. Não é contestação. Não é contestação. É a liberdade de expressar o seu louvor e a sua devoção a Deus dentro daquilo que o contexto cultural deles hoje dá a liberdade para isso, né? E as igrejas emergentes, que são essas igrejas que têm trazido essa nova proposta de culto, de trabalho, elas têm dado essa liberdade para essa nova geração que está aí. Porque a essência se mantém. A mesma Bíblia que vocês leem, que vocês estudam, é aquela que está na igreja evangélica, é aquela que está na católica? Em questões teológicas, nós somos ortodoxos 100%. 100%. Nossa teologia. Não cremos em nada diferente daquilo que a Bíblia crê em questão de ortodoxia. Em questões culturais, de eclesiologia, que é o termo que se usa, quando você vai trazer uma forma de culto, isso é uma questão eclesiológica. Biblicamente falando, não existe um absoluto relacionado à forma como o culto deve ser prestado. Depois eu quero falar dos cultos de vocês, okay, e até de repente mostrar um pouquinho desses cultos, a exemplo da igreja Bola de Neve, que tem uma história muito interessante. Fernando não é um pastor. Não. Não tem essa denominação. Por quê? Até o momento eu sou membro, a gente cuida de vidas ainda, a gente está crescendo, por assim dizer, né? Está ainda moldando mais o caráter para poder aguentar a barra. E é interessante. O pastor sofre. Pastor sofre, né, pastor Pipe? Bastante. Principalmente quando tem cabelo comprido? Nem por isso. Nem por isso? Os irmãos mesmo são a bênção na nossa vida. E os irmãos da igreja Bola de Neve? Irmãos tatuados que usam piercing, e a interpretação da Bíblia, como o pastor Pipe disse pra gente, é a mesma interpretação ou não? Em relação ao uso da tatuagem e do piercing. Porque as pessoas que estão te assistindo agora, se eu disser que você faz parte de uma igreja chamada Bola de Neve, não vão entender nada. Como é que é essa interpretação do uso da tatuagem e do piercing? Sendo que vocês usam a Bíblia, também são 100% ortodoxos? Sim. Então. É uma igreja evangélica normal, como qualquer uma outra. Só que a visão da tatuagem não é tão cultural quanto outras igrejas, né? A gente tem uma ideia diferente. E outra, a gente fala em ter paz no coração para poder fazer a tatuagem, né? Fala com Deus, contanto que não tenha apologia a drogas, violência e sexo, é tranquilo. Como é que é essa explanação do que nós temos na Bíblia, no conteúdo da Bíblia, em cima de uma prancha de surf? É bem interessante. Mais do que interessante. Como é que se chegou a essa forma de apresentar o conteúdo da Bíblia em cima de uma prancha de surf? A ideia era pegar mais o pessoal jovem, mais marginalizado, isso, mais jovem, mais marginalizado, que as igrejas, às vezes, mais tradicional não aceitariam. E Deus deu uma revelação, e a igreja ela anda conforme isso, né? Igual o pastor pediu para eu falar. Pode falar que a gente é um bando de louco que só ouve a voz de Deus e faz o que Deus pede.
Mas isso não gera aquela polêmica em torno de tantas outras igrejas que hoje nós temos no Brasil e que muitas vezes acabam desvirtuando a própria palavra, pastor Pipe? Não existe aí o risco do desvirtuamento? A gente não faz uma reinterpretação da Bíblia. Porque, como eu falei, a questão de usos e costumes, isso sempre foi uma questão livre na história da igreja. A igreja nunca impôs algo em termos de cultura. Quando impôs, impôs da maneira errada. E sempre foi uma tragédia na história quando a igreja tentou impor aspectos culturais sobre os povos. Dentro dessa linha de raciocínio, Karim, como é essa composição de músicas, né, dentro do heavy metal? Porque cada um trouxe para a gente uma visão de como levar a mensagem de Deus. Como é levar a mensagem de Deus numa instrumentação mais pesada, mais forte? Na verdade a gente usa a música como uma forma de expressão do que a gente vive, né? Então a gente não faz nada além de passar a nossa vida do dia a dia através da música, né? O heavy metal sempre fez parte da minha vida e acredito que todo mundo que trabalha com esse tipo de música faz porque gosta, porque é uma forma de realmente passar o que vive, né? Através da música, através das letras, né? Então as letras falam de Deus, falam da nossa vida, do nosso dia a dia, das coisas que a gente acredita, de como a gente acredita que a vida tem que ser conduzida. E é uma forma de estar passando também a mensagem de Deus através da música, né? Agora, falta lembrar, né, do instrumento, do peso do instrumento, da guitarra. Consegue tocar o coração? As pessoas conseguem fazer essa interpretação da letra? Claro. Eu, por exemplo, não consigo me emocionar com alguns ritmos que eu não gosto. Tem coisas que eu realmente não gosto de escutar. Então não adianta eu querer escutar e achar que vai me tocar de alguma forma, que não vai, né? E o heavy metal pra gente é isso, né? Quando a gente escuta heavy metal, quando a gente faz heavy metal, a gente faz com o coração mesmo, né? É uma coisa que está no nosso sangue, é coisa que vem de criança mesmo, a gente passa todo o nosso sentimento através dessa música. Sendo ela pesada ou não, é o que toca a gente, né? Vamos conferir um pouquinho das fotos dos cultos da Igreja Bola de Neve, até para a gente comentar um pouquinho e observar a forma diferenciada de passar essa mensagem. Tá ali, ó, eu falei tanto da prancha que foi uma coisa que me impactou, viu, Fernando? Eu achei muito interessante, tá ali, ó. E muita gente, muitos jovens. Sim. Maioria. A maioria. Aonde foi esse encontro? Esse, na verdade, é a igreja de São Paulo. A sede em São Paulo. O pastor Rina. Ele que começou tudo. A história do pastor Rina é a história da hepatite? Ou é sua? Não. Não, né? Não é. Então nós vamos lembrar que toda essa história, gente, ela partiu de uma pessoa, né? A criação da igreja. Isso aconteceu em São Paulo e chegou a Curitiba, onde tem uma sede também. Nesses encontros, vocês também seguem a mesma liturgia, a mesma que as outras igrejas? Pastor pregando, dízimo. O que vocês seguem de liturgia? Isso, é uma igreja evangélica normal, como qualquer uma outra. Tá. E tem uma coisa interessante do Bola de Neve, que é a transparência, com dinheiro principalmente. Tem uma empresa de auditoria, ninguém obriga ninguém a dar nada. E tem uma frase interessante que quando o pastor pede a uma instituição filantrópica, precisa realmente de ajuda. E sempre que ele pede ali o dízimo ou a oferta, ele até fala, olha, se você é de outra igreja, seu dízimo não é aqui. Seu dízimo é na sua igreja, a gente não quer. Né? O que os outros dizem em relação, quando você fala assim, eu participo de uma igreja chamada Igreja Bola de Neve. Ou a Bola de Neve Church, né, para os mais íntimos. Isso. O que elas dizem? Pergunta se isso é uma igreja mesmo. Você está de brincadeira. É sério. Eles acham muito engraçado e acham que não é sério. Aí quando conhece o trabalho, realmente eles veem que é sério, eles veem como funciona. E falando mais do Bola de Neve, a igreja ela trabalha muito com pessoas ex-viciados. A maioria das pessoas que vão à igreja tiveram problemas com droga, álcool. E lá é tão radical que nem bombom de licor. Ele pede, né? Lógico que a gente faz se a gente quiser. Mas ele pede, nem o Rodolfo, do Raimundo, faz parte dessa igreja, faz parte. Sim. Ele estava sábado agora aqui. Em Curitiba? Isso. Com testemunhos? Isso, e qual é a palavra na igreja. Dele? Como é que é? Qual é o relato do Rodolfo que mais chama a atenção de vocês? Nossa, primeiro ele ter saído da banda, né? Por questões particulares lá, né? Da convivência com a banda. E o testemunho de vida dele também, Deus curou ele de câncer. Ele ficou com câncer no estômago, Deus curou.
Aí ele falou, vou viver minha vida inteira para esse Deus. E nós temos outras personalidades na igreja também? Sim, tem. Quem? Baby do Brasil. Baby do Brasil. Isso, aquele lutador. Temos na Marido Gólgota da também, feiticeira. Pastor Pipe? Vitor Belfort. Vitor Belfort, também do Bola de Neve. Isso. É? E na Gólgota? Eu. Você, com certeza, porque chegar para alguém e falar assim, pastor com esse cabelo e tudo, como é que é a reação das pessoas? É sempre assim, um termo bem pejorativo, né? Pejorativo? É, porque assim, isso aí, né? Não é nem esse, né? É isso, né? A gente entende, eu já me acostumei com isso. Aí você se sente uma bola de neve. Depois de tanto tempo, assim, me relacionando com esses preconceitos, isso não me afeta mais. Vamos mostrar então essas imagens da comunidade de Gólgota para entender exatamente como é esse louvor, né? Como acontece esse encontro. Ali nós temos um encontro de estudos, não, de louvor. Isso daí deve ser, ser culto, é culto. Culto, Mas onde as bandas estão presentes. Isso daí faz 9 anos atrás, isso aí, né? Isso aí faz bastante tempo. Isso aí. Era um outro local ainda, era um lugar que a gente começou, era bem pequenininho, a gente está num lugar maior agora. Sempre a cada culto, uma banda se apresenta, a mesma banda. Não, a gente tem os shows. Os shows. Que são shows de evangelismo, e a gente tem os cultos, mas praticamente o formato de culto tem muita cara de show também. Tá. Né? Tem uma cara de show, não é que seja show, mas tem uma cara de show também, porque a música do louvor é uma música pesada, né? De rock pesado e tal. Então, quem chega lá acha que está entrando num show. Né? E se assusta? Bastante. Quem vai pela primeira vez, tem alguma história assim, pitoresca em relação à primeira vez de alguém? A gente sempre tem uma lista de visitantes que vai, então digamos que tenha 20 visitantes. Sempre tem uns 5 que, quando começa a música, sai correndo. Né? Uns 5 pelo menos. Esse é o índice de desistência? A gente sempre fala, né, que tem que ser macho para ficar até o final do culto, até o final do louvor. Né? Mas esse é um louvor que toca de que maneira? A gente fala da palavra de Deus, lembra de calma, né? Lembra de silêncio, para muitas pessoas. Eu não parece, mas eu sou um cara que eu gosto do silêncio também. Né? Eu gosto do meu tempo de meditação, meu tempo com Deus, a sós. Mas a gente tá falando de uma estratégia, né? De uma estratégia. Então, quando você vai num culto, tanto dentro da Gólgota principalmente, todo o formato do culto é voltado para um público-alvo, que são os roqueiros. Então, o roqueiro, como o Karim estava falando, né? O roqueiro, ele é impactado pelo rock, por aquele estilo de música. Então, o cara entra ali, ele se identifica com aquilo. Né? Então, aquilo toca na vida dele. Então, durante o louvor, a gente já perdeu as contas de quantas conversões já houveram só na hora da música, antes mesmo da palavra entrar em cena. As pessoas são impactadas por esse momento. Né? Óbvio que quem não gosta, muitas vezes, olha para aquilo ali e não consegue, né, ter essa ligação com Deus. A mesma coisa né? Se eu entro numa igreja, sei lá, né, que chega lá, tá tocando sertanejo, né? Tá todo mundo chorando lá e eu vou ficar lá chorando. Vou ficar lá chorando de raiva, então sair correndo lá. É sobre música que nós vamos falar daqui a pouquinho, entender um pouco mais das letras do Karim, qual é a inspiração, se tem essa inspiração do Espírito Santo, se recebeu também já alguma mensagem que sabe que foi importante para alguém que estava na convivência ou do Bola de Neve ou até mesmo quem não tem religião nenhuma, né? Quem não busca nenhum louvor ou quem não busca nenhuma forma de entrar em contato com Deus. Né? De repente, é um chamado. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você continua esse bate-papo com igrejas muito diferentes. Até já. Para você que está ligando agora no programa Destaque, nós estamos falando hoje de formas de louvor muito diferentes. Uma forma de chegar a Deus respeitando a sua personalidade. Como, por exemplo, temos aqui o pastor Pipe, cabelo comprido, não usa tatuagem, mas faz opção pelo preto com imagens de heavy metal. Nós temos ali também o nosso Fernando Grilo, da Igreja Bola de Neve, e o Karim que compõe músicas no estilo heavy metal, mas que tem essa mensagem de louvor. Nós temos hoje a relação muito forte dos jovens com a dependência química, com o álcool e com outras situações bem mais degradantes. Como afastá-los desse cenário a partir da palavra nos cultos? Por exemplo, na música, Karim, essa mensagem vai para a música também? Vai. A gente
As nossas músicas falam muito sobre drogas também, sobre violência, né? É um problema que faz parte da nossa sociedade, né? Pode estar dentro da minha casa, dentro da casa de qualquer um, as pessoas que estão ouvindo se identificam com isso também, porque às vezes vivem esse tipo de situação, né? Eu tenho 2 filhos também, então a gente tem que falar contra isso, a gente tem que lutar contra isso, né? A gente não pode simplesmente ter uma banda e falar de um monte de besteira e não é nosso chamado, a gente não está aí para isso, a gente está aí para tentar fazer alguma diferença, né? Uma fala muito comum entre os evangélicos é você dizer que recebeu a intervenção do Espírito Santo. É assim para vocês também? A gente procura sempre estar direcionando a nossa vida, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de fazer as coisas e todos os minutos da nossa vida de acordo com o que Deus quer pra gente, né? Então a gente sempre ora, a gente sempre pede para Deus dar uma inspiração, dar uma palavra, Ele falar pra gente o que Ele quer da gente naquele momento, o que Ele quer passar através daquela música, através daquela letra. E funciona porque a gente ouve diversos testemunhos de pessoas que escutaram, que foram tocadas, muita gente se converte através da música, de shows também, e essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso... Eu gostaria de saber quais são os dias de culto, quem pode visitar, está aberta. Nossos cultos são apenas no domingo, Tá. no domingo às 6 horas da tarde, das 6 até as 8, 8h30 no máximo. Em que endereço? É a Avenida Visconde de Guarapuava, 2425 Fundos. É bem próximo ali ao Shopping Estação. Ali. Já passei por lá e já ouvi. Achei interessante, não entendi nada, agora já estou entendendo. Qual é o endereço, dias de louvor, né? Os cultos lá são quarta-feira, 8 horas da noite, às 20 horas. Sábado, às 20 também. Domingo tem às 4 horas da tarde, até às 6 da noite. E das 7 horas às 8 horas. 7 horas e pela manhã nos domingos também. Então vamos lá. E vamos ouvir o trabalho também, né, do Karim, da sua banda, Seven Angels. Seven Angels. Então tá aqui um exemplar que a gente vai tocar numa outra oportunidade. De repente vocês vêm se apresentar aqui na programação de destaque. Tem data para show? A gente vai tocar agora na Gólgota em julho, aniversário da igreja. A gente vai tocar, a gente não definiu a data ainda, mas se entrar no site daqui a alguns dias já vai ter a data. Inclusive o pastor tem uma banda também. Pastor tem uma banda, então vem todos, pra gente ouvir um pouco mais. Beleza. Então é isso que nós vamos deixar aqui como recado para quem nos assistiu e não acompanhou toda a entrevista. Um novo encontro para falar de bandas, para falar de música que levam a Deus. Obrigada, tá, gente? Obrigado pela participação, até o próximo encontro.